Bom dia, pessoal. 5h20 da manhã, está começando a amanhecer o dia. Teremos mais um dia de muito calor aqui no Rio de Janeiro. Estou me deslocando nesse momento para o ponto de ônibus, onde no dia de hoje eu irei trabalhar no bairro de Irajá. Então, essa onda de calor que está castigando a maior parte do território brasileiro, para o mês de novembro, acredito eu, que venha a ser a pior de todas. Eu já vi dias quentes em novembro, mas não uma sequência tão grande, com temperaturas extremas em várias partes do território brasileiro. Então, esse é o grande dilema, né? Que envolve as mudanças climáticas em curso, inclusive, né, até de estranhar, troca de folhas nessa época do ano. Olha aqui a Rua Manuela Barbosa, que é uma rua que faz conexão com a Dias da Cruz, que é a rua principal do bairro do Meia, cheio de folhas, né, em pleno mês de novembro. O clima tá doido, né, porque essa troca de folhas normalmente ocorre em agosto, início de setembro, e não nessa época, né? Hoje, dia 14 de novembro, a rua suja, né? Com muita folha. E olha que essas ruas aqui do Meia, elas são varridas diariamente, né? O pessoal da Conlurb dá um capricho, mas como é uma rua muito arborizada, né? É o ideal para aliviarmos a formação das ilhas de calor. Então aqui nós temos, né, a Rua Manuela Barbosa, como vocês podem ver, com árvores frondosas nesse ponto aqui. Isso é importante para criar um alívio térmico nas áreas urbanas, mas infelizmente, né, tem muita gente que não gosta de árvores. Suja a rua, suja o quintal. E as cidades acabam se transformando em selvas de pedra, e a concentração de edificações, mais a impermeabilização do solo com asfalto, cimento, concreto, essas coisas, que são materiais que possuem grande capacidade para absorver a radiação solar, né? Se aquecem muito e irradiar radiação infravermelha para a atmosfera. Isso acaba potencializando nas grandes cidades os efeitos, né, das ondas de calor. Então, as ilhas de calor em si, que são microclimas urbanos, que se formam sobretudo nas grandes cidades. Nas médias cidades nós temos, né, a formação de ilhas de calor, não na mesma proporção das grandes metrópoles como o Rio de Janeiro, São Paulo, onde, em função da grande área impermeabilizada com asfalto e concreto, também em função da redução significativa da área verde, nós temos uma alteração maior nos padrões de aquecimento, não só do aquecimento de superfície, mas também o aumento nos padrões de irradiação infravermelha para a atmosfera, assim como, né, nós temos a conservação do calor nessas superfícies cobertas por asfalto e concreto, que são materiais que possuem uma grande capacidade, né, de reter o calor. Então, agora 5h20 da manhã, 5h25 da manhã, é o momento que eu estou gravando esse vídeo. A temperatura está marcando 27 graus. No termômetro digital, ela está oscilando entre 26 e 27 graus. Está até um pouquinho melhor do que no domingo, porque no domingo, nessa hora, já estava marcando 27, 28 graus. Mas hoje também será um dia de calor extremo aqui, não só na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, que envolve vários municípios da Baixada Fluminense,
assim como também em várias cidades do Brasil nós estamos quebrando recordes de temperatura, inclusive ao longo dessa semana, hoje, amanhã, quinta-feira, a previsão de que a temperatura em muitas cidades, sobretudo lá do Brasil Central, região Centro-Oeste, que as temperaturas possam ultrapassar a barreira dos 44, 45 graus, quebrando todos os recordes de temperaturas máximas até então registrados no Brasil. Então, essa sequência de ondas de calor, né, nós tínhamos no passado, né? Eu estava até lendo essa pesquisa, né, que foi divulgada agora recentemente, né, pela imprensa. Décadas atrás, nós tínhamos ondas de calor que durante o ano, né, 365 dias com calor extremo, né, nós tínhamos em média de 7 a 10 dias com calor extremo. Agora nós estamos registrando mais de 50 dias com calor extremo em regiões brasileiras. A pesquisa divulgou 52 dias, que é o último levantamento feito através de uma média apurada da última década. Então, o que nós estamos observando? Que existe um padrão de mudança do tempo no que diz respeito não só à temperatura, mas também o quantitativo e distribuição de chuvas, que estão intimamente atrelados às mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Então, essa questão em si, ela não envolve só o fenômeno do El Niño, que aliás esse ano, né, é considerado um super El Niño, porque já tivemos, né, da década de 1950 para cá, esse é o quarto super El Niño registrado. Então, desses 4, 3 eu testemunhei. E nos 2 antecessores que eu testemunhei, não tivemos esse padrão que está sendo verificado nesse momento. Então, o que isso me leva a concluir? Que essas mudanças climáticas, elas estão sendo potencializadas também, não só pelo processo do aquecimento global, que fique bem claro isso, né? O aquecimento global está em curso no mundo, né? No nosso planeta, e não tem como negar isso, porque os dados levantados em todos os continentes indicam uma elevação da temperatura média nessas áreas continentais e, consequentemente, a temperatura média do nosso planeta. Então, a gente sabe que o lançamento dos gases do efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, o metano, né? O próprio CFC, que são gases que contribuem para a alteração dos padrões de retenção da radiação infravermelha na troposfera e a devolução de parte dessa radiação, o calor, para a superfície. Consequentemente, né, esse padrão ele está sendo também potencializado pelo avanço do desmatamento, não só aqui no Brasil, como o mundo afora. A cada ano que se passa, nós temos milhões de hectares de vegetação nativa sendo derrubados, não só em função da expansão das atividades agrárias, assim como também em razão, né, da extração madeireira, nesse caso, em áreas de savana, que aqui no Brasil a gente chama de cerrado, em áreas de florestas tropicais, em áreas de florestas temperadas e frias, enfim. Então, nós temos esse padrão sendo verificado e que tem suas origens vinculadas não só, né, um ciclo natural do nosso planeta, porque a Terra vive ciclos naturais de aquecimento e resfriamento, mas existe também um padrão que deve ser levado em consideração, que é a interferência do homem na natureza, e essa interferência tem sido responsável pela potencialização da temperatura, o aumento da temperatura
em nosso planeta. Então, e nas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades, esse problema se agrava por causa dos efeitos das ilhas de calor. Então, eu que vivo aqui na segunda maior cidade do Brasil, que é a cidade do Rio de Janeiro, e que tenho formação em geografia, além de geógrafo, sou professor de geografia, com mais de 42 anos de sala de aula, sou um pesquisador de clima, apesar de não ser formado em climatologia e muito menos em meteorologia, mas a gente estuda a climatologia no curso de geografia e desde garoto, muito antes de pensar em ser professor de geografia, eu já era um apaixonado pelo clima. Eu aprendi inclusive a prever o tempo olhando para o céu aqui no Rio de Janeiro. Então eu sei pela direção do vento, né, pela tonalidade da baixa atmosfera, né, que vai ocorrer mudança no tempo, vai chover, vai dar um temporal, vai chegar uma frente fria, enfim. Então é isso que eu gostaria que vocês logo nesse horário da manhã pudessem, conhecer um pouquinho mais sobre essas ondas de calor que estão castigando o nosso país com uma frequência e intensidade cada vez maior, e lembrando que existem maneiras de você atenuar esse processo do aquecimento global, atenuar, mitigar, reduzir, o que seja. Em áreas urbanas, por exemplo, você combate uma ilha de calor com a arborização de ruas, com a implantação de praças, parques e jardins, com a presença de árvores, com a pintura das paredes externas das edificações de branco, com a utilização de telhados que são produzidos com materiais que têm a capacidade de refletir a radiação solar, E você tem também que substituir essas fontes de energia de origem fóssil por fontes de energia limpas e renováveis. E é preciso também que as autoridades entendam a necessidade de se repor, recuperar, reflorestar áreas degradadas, sobretudo em regiões em que os solos, em função do nível de degradação, não estão sendo utilizados para a agricultura. Então, a partir do momento em que haja o desenvolvimento dessa consciência ambientalista, preservacionista, e que o homem entenda que deve promover projetos de desenvolvimento sustentável, nós talvez consigamos atingir o equilíbrio nesse processo de mudanças climáticas, estabilizar essas mudanças e, se possível, quem sabe, até mesmo reverter essas mudanças climáticas. Valeu, moçada? Então, um bom dia de trabalho para vocês hoje, 14 de novembro de 2023. Estou aqui aguardando o ônibus para me dirigir ao bairro de Irajá, zona da Leopoldina, onde hoje irei ministrar minhas aulas, meus 12 tempos de aulas. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço.